A bruxaria é do mal ou do bem? Você já ouviu falar que existe bruxaria má e bruxaria boa? Existe mesmo essa diferença? É a magia que é má ou boa? Existe magia negra e magia branca? E você, o que acha a esse respeito? Hoje eu estou aqui neste vídeo para tirar essas dúvidas e se você ainda não me conhece, meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao canal Nave Vida, sejam todos bem-vindos. E minha gente, não se esqueça de se inscrever e deixar aí o seu like. E se você gostar desse tema, assista até o final, participe e deixe aí as suas questões nos comentários, ok? Você vai entender definitivamente se a bruxaria é do bem ou do mal. Para início de conversa e para desmitificar esse assunto, primeiro precisamos entender o que é bruxaria. Então vamos à definição segundo a Wikipédia, de acordo com o dicionário de língua portuguesa. Bruxaria designa o uso de poderes de origem sobrenatural. É também sinônimo de magia, feitiçaria, bruxedo, encantação ou encantamento, que é um termo muito mais popular, conhecido, né? E segundo o pesquisador Jeffrey B. Russell, há 3 abordagens pelas quais a bruxaria pode ser analisada. A primeira é o ponto de vista antropológico, que analisa a bruxaria enquanto sinônimo de magia, curandeirismo, xamanismo, sendo uma prática de diversos grupos e etnias. Por exemplo, aqui no Brasil, seria a pagelança, de origem indígena. A segunda abordagem é do ponto de vista histórico, e as mais enfaticamente difundidas e conhecidas são as análises que foram feitas sobre os registros dos julgamentos da Inquisição. A terceira abordagem é do ponto de vista moderno e diz respeito ao fato da bruxaria ter sido reconhecida enquanto instituição religiosa, como a primeira associação de bruxos, cujo nome é Wicca, a qual foi registrada como uma religião pagã ou neopagã do Ocidente. Vamos então começar pelo primeiro e o terceiro ponto, né? Que é o fato de que a Wicca foi considerada a primeira religião oficial dos bruxos, mas essa é uma questão um tanto quanto controversa. Uma das razões é o fato das práticas xamânicas também terem sido reconhecidas popularmente como práticas religiosas, contudo, elas não foram registradas enquanto religião. A Wicca, como um viés mais contemporâneo da bruxaria, procurou se legalizar como religião e, por sua vez, as de cunho essencialmente xamânicas não se registraram ou não tiveram uma grande expressividade. Aqui no Brasil, 2 dessas religiões se registraram, porém aderiram ao sincretismo religioso, juntando as práticas xamânicas com o viés do cristianismo católico. Uma delas é a Umbanda, com origem africana, indígena e cristã. A outra é o Santo Daime, né, que envolve mais a prática indígena da América do Sul, com o uso da ayahuasca, e o viés católico também. Tem ainda o candomblé, que é de origem essencialmente africana, que é o culto aos orixás, né? E é equivalente aos deuses e mitos religiosos de origem africana. E ainda aqui no Ocidente só se reconhecesse mais assertivamente aquelas religiões de origem judaico-cristã, não se pode ignorar que os templos orientais de várias religiões consideradas pagãs, com seus vários deuses e deusas, também já estivessem espalhados pelo mundo todo. Mas a questão toda é que a Wicca é genuinamente de origem pagã e surgiu na Europa Ocidental. Mas não vamos aprofundar esse assunto agora. O que eu quero chamar mais a atenção é sobre o segundo ponto, né, que é o reconhecimento histórico sobre a bruxaria estar atrelada aos registros da Inquisição e como isso vai influir na visão de muitas pessoas sobre as bruxas. Afinal, de quem são esses registros? É da Igreja Católica, né?
Sobre os documentos a que se tem registro, ao que parece, não se encobriu totalmente os atos horrendos, embora nem tudo tenha sido descrito ou registrado. Essas narrativas foram suficientemente claras sobre o vilipêndio ou ultraje feito com aquelas pessoas, a maioria mulheres, como eu já falei em outros vídeos. Mas o que quero enfatizar é que ainda tem muita gente que acredita que aquilo tudo foi para o bem de todos. Afinal, esse mesmo argumento usado na Inquisição continua sendo usado ainda hoje. A questão também é que, se não for de acordo com os dogmas da Igreja, é considerado herético. Ou seja, a história de Adão e Eva, de Deus único e Criador de tudo, e fora disso, nenhuma outra religião importa. E a gente sabe que aí pelo mundo afora todos tiveram que ser cristianizados. E muitos irão afirmar que, se não for de Deus, é do diabo. E a bruxa não seria digna de ser chamada filha de Deus, já que ela acredita no sagrado feminino, nas forças da natureza, em deuses e deusas, em seres elementais e em uma deusa mãe da natureza que dá à luz a um menino Deus, um Deus que nasce, morre e renasce. Nossa, mas esse mito até parece com um antigo mito cristão, não é não? Por que será? O cristianismo, minha gente, adotou muitos mitos pagãos antigos, né? Eu já falei sobre isso também. Muitos sacerdotes considerados profetas e que foram pessoas com um grau maior de conhecimento lá no passado, na antiguidade da história humana, né, disseram ter recebido essa orientação diretamente de Deus sobre como o ser humano deveria ser e agir. E essa é a verdade absoluta, inquestionável, não havendo espaço para as verdades empíricas vividas pela humanidade. Acontece que com esse tipo de argumentação totalmente determinista, não há como se defender. Já estamos condenadas, não é? Então, se há uma orientação determinada sobre todas as ações, então não existe livre-arbítrio. E se o ser humano não tem livre-arbítrio, ele não poderia ser responsabilizado sobre os seus atos nem por suas escolhas, afinal, a priori, já está tudo escrito e determinado, não é mesmo? E essa ideia é bem contraditória, uma vez que também está nas Escrituras, na Bíblia, que Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos escolher. Então, como tudo poderia estar pré-determinado a priori. Mas eu te digo, tem muita gente que crê em Deus no cristianismo, mas pratica bruxaria, como nos casos que envolve o sincretismo religioso e as práticas mágicas do Santo Daime, da Umbanda e até mesmo do Candomblé. E aí? Enfim, é muita coisa, não vamos entrar profundamente nessas questões. O meu objetivo é só para orientar mais a todos vocês sobre o porquê da bruxaria ser considerada do mal, ok, minha gente? Porque isso tudo, o que falei, está descrito por alguém que disse ter recebido a verdade diretamente de Deus. Então é inquestionável. É com esse argumento que se julgou e condenou a bruxaria, e esses julgamentos realizados pela Inquisição foram registrados pela Igreja, e a interpretação desses documentos competem a quem vai ler esses registros históricos. Bem, agora já entendemos que a prática da bruxaria foi considerada má pela Inquisição apenas pelo viés de uma religião, pois, na verdade, aquelas eram mulheres do povo que usavam ervas para tratar os doentes, faziam partos e observavam a natureza, sabiam quando plantar, quando colher e como armazenar. E não há nada de mal nisso, a não ser o fato de ser que elas detinham conhecimento que as empoderavam e as deixavam mais independentes, e isso ameaçava aqueles que queriam controlar o povo. Bom, vamos agora entender sobre a magia do bem e a magia do mal. Existe isso? Será que a magia do bem seria aquela que você faz algo que considera um bem para uma pessoa, né? Por exemplo, alguém vive um relacionamento realmente muito abusivo e você faz um feitiço de banimento sem comunicar a essa pessoa, forçando o fim desse relacionamento tóxico. E a magia do mal?
seria o tipo de feitiço de amarração? Por exemplo, quando em um relacionamento amoroso, um quer terminar tudo, mas o outro não aceita essa decisão e apela para a amarração, mesmo sabendo que isso vai trancar a vida da pessoa que ele ou ela jura que ama. Nesses dois exemplos, o primeiro seria uma magia do bem e o segundo seria do mal? Olha, nesse sentido, nenhum dos dois pode ser para o bem, porque quando você decide forçar uma situação para ser tudo do seu jeito, o que você considera o certo, você estará anulando o desejo e a escolha do outro. E como vimos, o respeito ao livre-arbítrio é essencial na magia. No primeiro caso, sua intenção foi boa, mas será que a pessoa em questão resolveu realmente o problema com o fim desse relacionamento abusivo? Provavelmente não, e é bem possível que o próximo relacionamento amoroso dela será novamente abusivo. Por quê? Porque existe um padrão de comportamento nela que remete aos relacionamentos abusivos. Enquanto a pessoa não sanar e entender a forma distorcida das emoções inconscientes que ela projeta no outro, ela continuará repetindo o mesmo padrão comportamental cristalizado, enraizado em sua memória afetiva, que atrai para ela relacionamentos tóxicos e abusivos. E o que isso significa? Significa que você não respeitou o livre-arbítrio da pessoa e assim você atravessou a tênue linha entre luz e trevas. Então, quando a pessoa não considera o livre-arbítrio do outro, a magia é do mal? Pois essa questão não soa estranho? Foi a magia que foi do mal ou foi a pessoa que usou a magia incorretamente? Óbvio que foi a pessoa que fez mau uso da magia, né? Concordam comigo? Diz aí o que você pensa a esse respeito, diga a sua opinião, ela será sempre bem-vinda, basta apenas não ofender outras formas de pensar que está tudo bem. Mas fora isso, ainda tem aquela concepção de magia branca e magia negra, que é o nosso segundo exemplo. Todos concordam que no segundo caso não havia nenhum tipo de boa intenção. A ideia era aprisionar o outro, ultrapassando não só o livre-arbítrio do outro, mas tirando a sua liberdade e também invadindo o limite da sanidade. Quem faz isso é insano, não tem limites. E nesse caso, não é a magia que é negra ou má, é a pessoa que está nas trevas. E quando a gente fala em magia negra, não nos referimos à cor preta, não é isso. É a ausência total de luz e que chamam de magia das trevas, igual aquele que não podia ser nomeado, o Voldemort. Pronto, agora já falei. Mas é exatamente o lado negro da força. Lembra lá de Star Wars, Guerra nas Estrelas? Então, quem não está na luz está na escuridão. Esse é um bom exemplo, né? Porque o mundo é feito de energia e existe o polo positivo e o polo negativo e o neutro da energia. A magia utiliza energia. Se a pessoa vai usar positivamente ou negativamente, quem decide não é a magia e sim é ela que vai realizar o ato mágico. Em todos os casos que se ultrapassa o livre arbítrio do outro, a pessoa estará fazendo mau uso da magia. Porém, a magia continua sendo neutra. Quem define como positiva ou negativa é a pessoa que vai praticar a magia. Então, não é a magia que é má, mas a pessoa, essa sim, é do bem ou é do mal. Tudo que a pessoa faz de magia fica registrado tanto para o bem quanto para o mal e, dependendo das ações da pessoa, ela poderá se tornar uma bruxa malévola, um mago negro. Então, reforçando, não é a magia que é branca ou negra, que é boa ou má, é a pessoa que tem luz ou trevas dentro de si. Um exemplo do bom uso da magia é quando você faz um amuleto de proteção, um talismã e dá para a pessoa que está precisando, ou quando alguém está sofrendo um ataque psíquico e você faz um banimento na casa da pessoa, ou ainda quando você ensina como usar uma erva, quando você orienta alguém para um caminho mais iluminado. Não existe nada melhor na magia quando você apenas deseja o bem a alguém e se sente feliz por esse sentimento.
Agora, para se tornar um ser trevoso, não é preciso se tornar bruxo ou bruxa, não. Basta apenas desejar o mal ao próximo, sentir inveja, cobiçar, seja lá o que for do outro. É mentir, enganar, manipular o outro para tirar vantagem. Vamos ver quem vai passar pela peneira aí que separa o joio do trigo? Te garanto que poucos serão os escolhidos e não será a religião que vai determinar, não, mas sim a pureza do coração da pessoa. Então é isso, pessoal. Não esqueça o like, se inscreva e participe, deixe aí a sua visão sobre esse assunto. Partiu na Vivida e um beijo no seu coração. Mua!